Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria Como montar uma carteira de ações Small Caps vencedoras. Uma colaboração do portal Estação Trader com a Toro Investimentos, que explora o fascinante e potencialmente lucrativo universo das empresas de menor capitalização na Bolsa de Valores. Fique à vontade para deixar nos comentários suas dúvidas ou até mesmo compartilhar alguma experiência que você já teve investindo nesse tipo de ação. Seja ela boa ou ruim, pois sua história pode ajudar outras pessoas que estão começando. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no que são as Small Caps, por que elas atraem tantos investidores em busca de altas valorizações e, mais importante, como analisar e montar uma carteira com essas ações de forma consciente e estratégica. E para você já começar com uma informação valiosa, saiba que um dos maiores riscos das Small Caps, que poucos analistas comentam, não é apenas a oscilação de preço, mas a falta de liquidez, ou seja, a dificuldade que você pode ter para vender suas ações no futuro se a empresa não se provar um bom investimento, correndo o risco de ficar com o ativo parado na carteira sem conseguir se desfazer dele. As Small Caps são, em termos simples, ações de empresas com menor valor de mercado. Pense na Bolsa de Valores como uma grande vitrine com empresas de todos os tamanhos. De um lado, você tem os gigantes, as chamadas Blue Chips, como Petrobras, Vale, Itaú, empresas que valem centenas de bilhões de reais e que todo mundo conhece. Do outro lado, você tem as Small Caps, companhias que, embora já tenham capital aberto na bolsa, ainda são consideradas pequenas ou médias, com valor de mercado que geralmente fica na casa de algumas centenas de milhões até poucos bilhões de reais. A grande mágica e o que atrai tantos investidores para elas é o seu enorme potencial de crescimento. Uma empresa que vale 200 bilhões de reais para dobrar de valor precisa se tornar uma gigante de 400 bilhões, um feito monumental. Já uma empresa que vale 500 milhões para dobrar de valor precisa chegar a 1 bilhão, um caminho muito mais plausível e rápido. É exatamente essa assimetria que faz com que investir em Small Caps seja uma estratégia para buscar valorizações exponenciais, transformando um investimento modesto em uma pequena fortuna ao longo dos anos. Muitas das grandes empresas que vemos hoje já foram Small Caps no passado, e quem investiu nelas no início colheu frutos extraordinários. Contudo, esse potencial de ganho vem acompanhado de riscos igualmente elevados. É fundamental entender que essas empresas menores são, por natureza, mais frágeis. Elas podem ser mais afetadas por crises econômicas, mudanças regulatórias em seu setor ou pelo surgimento de um novo concorrente forte. Por isso, a análise para investir em Small Caps precisa ser muito mais criteriosa e detalhada do que a análise de uma empresa já consolidada. Não se trata de um jogo de sorte ou de apostar na próxima ação da moda. Trata-se de um trabalho de garimpo, de encontrar verdadeiros diamantes brutos em meio a muitas pedras sem valor. O objetivo é identificar companhias com modelos de negócios sólidos, boa gestão e que atuam em mercados promissores. O primeiro passo, e talvez o mais crucial na sua jornada de análise, é valorizar a governança corporativa da empresa. Governança pode parecer um termo complicado, mas significa simplesmente entender como a empresa é administrada e se os interesses da gestão estão alinhados com os dos acionistas minoritários, como você. Em empresas menores, é comum que o controle esteja concentrado nas mãos de uma única pessoa ou família. Isso não é necessariamente um problema, mas acende um sinal de alerta. Você precisa investigar se a gestão é profissional, se as decisões são transparentes e se a empresa tem um histórico de respeito aos seus sócios menores. Desconfie de companhias com histórico de escândalos, de trocas constantes na diretoria ou que não comunicam claramente suas estratégias e resultados ao mercado.
Uma boa governança é a base que sustenta todo o crescimento futuro da empresa. O segundo ponto fundamental é entender exatamente como a empresa ganha dinheiro. Qual é o produto ou serviço que ela vende? Quem são seus clientes? O modelo de negócio dela é escalável, ou seja, ela consegue crescer suas receitas sem precisar aumentar seus custos na mesma proporção? Uma empresa que vende um software, por exemplo, tem um modelo altamente escalável, pois o custo para vender 1 ou 1 milhão de licenças é praticamente o mesmo. Já uma indústria que precisa construir uma nova fábrica para aumentar a produção tem uma escalabilidade menor. Não invista em algo que você não entende. Se você não consegue explicar para um amigo, em uma conversa de 5 minutos, o que a empresa faz e por que ela é boa nisso, talvez seja melhor procurar outra oportunidade. A clareza sobre o modelo de negócio é essencial para que você possa avaliar o potencial de crescimento e os riscos envolvidos. É preciso ir além dos números e mergulhar na operação da companhia, compreendendo suas vantagens competitivas, aquilo que a diferencia dos concorrentes e a protege. Pode ser uma marca forte, uma tecnologia patenteada, uma logística eficiente ou um contrato de exclusividade. Sem uma vantagem clara, a empresa se torna apenas mais uma no meio da multidão, competindo por preço e com margens de lucro cada vez menores. Tão importante quanto entender a empresa é compreender o setor em que ela está inserida. Uma ótima empresa em um setor ruim terá enormes dificuldades para prosperar. Antes de investir, pergunte-se: o setor em que essa companhia atua está crescendo ou encolhendo? Quais são as tendências para o futuro desse mercado? Ele é muito dependente de alguma política do governo? A tecnologia pode transformar completamente esse setor nos próximos anos? Por exemplo, investir em uma empresa de tecnologia que atua com inteligência artificial pode ser promissor, pois é um setor em franca expansão. Por outro lado, investir em uma empresa que depende de um modelo de negócio que está se tornando obsoleto pode ser uma armadilha. Faça uma análise macroeconômica e setorial. Entenda quem são os principais concorrentes, qual o tamanho do mercado potencial e como a sua empresa escolhida se posiciona nesse cenário. Uma small cap que é líder em um nicho de mercado específico pode ser muito mais interessante do que uma que tenta competir de igual para igual com gigantes em um mercado já saturado. A análise do setor te dá o contexto necessário para entender se a empresa tem um campo fértil para crescer ou se ela está plantando em um terreno árido. Com o entendimento da governança, do modelo de negócio e do setor, é hora de mergulhar nos números. Analisar os resultados e o histórico de crescimento é vital. Você não precisa ser um contador profissional para isso, mas precisa saber onde olhar. Busque os relatórios financeiros da empresa, que são públicos, e observe a evolução da receita líquida, dos lucros e das margens ao longo dos últimos anos. Uma empresa saudável deve apresentar um crescimento consistente em suas vendas e, idealmente, em seus lucros. Cuidado com empresas que crescem muito a receita, mas nunca conseguem dar lucro, pois isso pode indicar um modelo de negócio insustentável. Observe também a margem de lucro. Uma margem alta e estável ou crescente indica que a empresa tem poder de precificação e controle sobre seus custos, o que é um excelente sinal de vantagem competitiva. Desconfie de crescimentos explosivos e pontuais, que podem ter sido causados por um evento não recorrente. O que você procura é consistência e uma trajetória clara de evolução. O crescimento passado não garante o crescimento futuro, mas certamente é um forte indicativo de que a gestão da empresa sabe o que está fazendo e que existe demanda pelo que ela oferece. Outro ponto crítico na análise financeira é observar a alavancagem e o endividamento da companhia. Alavancagem é o termo usado para descrever o quanto a empresa utiliza dívidas para financiar suas operações e seu crescimento. Um pouco de dívida pode ser saudável, pois permite que a empresa invista e cresça mais rápido do que faria apenas com seus próprios recursos. No entanto, dívida em excesso é um veneno, especialmente para empresas menores. Uma small cap muito endividada
se torna extremamente vulnerável a crises. Se os juros sobem, o custo da dívida aumenta e consome o lucro. Se as vendas caem, a empresa pode não conseguir gerar caixa suficiente para honrar seus compromissos e pode até quebrar. É um cenário que, infelizmente, vemos com frequência. Portanto, analise o balanço patrimonial e verifique o tamanho da dívida líquida em comparação com o patrimônio da empresa ou com sua capacidade de geração de caixa. Empresas com pouca ou nenhuma dívida têm muito mais flexibilidade para atravessar momentos difíceis e para aproveitar oportunidades de investimento, tornando-se opções muito mais seguras para o investidor de longo prazo. É um ponto que inspira uma certa inconformidade, pois muitas empresas promissoras acabam se perdendo por uma má gestão de seu endividamento, destruindo o valor para os acionistas por pura imprudência financeira. Um erro muito comum entre investidores iniciantes é fazer comparações inadequadas. Você não pode comparar os múltiplos de uma empresa de tecnologia com os de uma empresa do setor elétrico, por exemplo. São negócios com dinâmicas completamente diferentes. Empresas de tecnologia geralmente crescem mais rápido, mas têm menos ativos físicos e podem não pagar dividendos, sendo avaliadas por seu potencial de crescimento futuro. Já as empresas de energia crescem menos, mas são muito mais previsíveis. Têm contratos longos e costumam ser boas pagadoras de dividendos. Comparar as duas usando a mesma régua, como o indicador preço sobre lucro, ou P/L, levaria a conclusões completamente equivocadas. A comparação deve ser feita sempre entre empresas do mesmo setor e, se possível, com modelos de negócios semelhantes. Analise como os indicadores da sua small cap se comparam com os de seus pares diretos. Ela está mais cara ou mais barata? Suas margens são maiores ou menores? Ela cresce mais ou menos que a concorrência? Essa análise comparativa ajuda a entender se o preço atual da ação está justo e qual o posicionamento competitivo da empresa. Sem essa cautela, você corre o risco de comprar uma empresa cara achando que está barata, ou de vender uma joia pensando que era um ativo ruim. Finalmente, antes de investir, é imprescindível que você entenda todos os riscos aos quais a empresa está sujeita. Toda empresa tem riscos, mas nas small caps eles são amplificados. Além dos riscos que já mencionamos, como o de mercado, de setor e de gestão, podem existir riscos específicos. A empresa depende de um único fornecedor ou de um único grande cliente? Se a resposta for sim, a perda desse parceiro pode ser fatal. A empresa depende de alguma matéria-prima cujo preço oscila muito no mercado internacional? Isso pode afetar drasticamente suas margens. Ela está envolvida em algum processo judicial relevante que pode custar caro no futuro? Todas essas informações geralmente estão descritas nos relatórios da empresa, na seção de fatores de risco. É uma leitura obrigatória, embora muitas vezes negligenciada. Ler essa seção com atenção vai te dar uma visão muito mais realista sobre o investimento e te preparar psicologicamente para as possíveis dificuldades que a empresa pode enfrentar. Ignorar os riscos é como dirigir um carro em alta velocidade com os olhos vendados, uma receita para o desastre. Um investidor consciente não é aquele que busca investimento sem risco, pois isso não existe, mas sim aquele que conhece profundamente os riscos que está correndo e decide que a recompensa potencial vale a pena. Agora que você já sabe como analisar uma small cap, o próximo passo é aprender a montar uma carteira diversificada com elas. Investir todo o seu dinheiro em uma única small cap, por mais promissora que ela pareça, é extremamente arriscado. A diversificação é a sua principal ferramenta de proteção. O primeiro passo para construir sua carteira é definir seus objetivos. Você está buscando um crescimento explosivo no longo prazo e aceita uma alta volatilidade? Ou prefere empresas menores,
mas já um pouco mais consolidadas e que pagam dividendos. Seus objetivos vão determinar o perfil das empresas que você vai selecionar. Seja claro sobre o que você espera desse investimento e qual o horizonte de tempo que você tem em mente. Investir em small caps geralmente exige uma visão de longo prazo, de 5, 10 anos ou mais, para que as empresas tenham tempo de maturar e entregar o crescimento esperado. Com os objetivos definidos, o passo seguinte é escolher boas empresas, utilizando todos os critérios de análise que discutimos anteriormente. Faça uma lista de candidatas, estude cada uma a fundo e selecione aquelas que passarem no seu filtro de qualidade. Não tenha pressa. O mercado de ações oferece oportunidades todos os dias. É melhor perder uma boa oportunidade do que entrar em um mau negócio por ansiedade. Lembre-se que você está se tornando sócio de um negócio real, não apenas comprando um código que sobe e desce na tela do seu computador. Essa mudança de mentalidade é o que separa os investidores de sucesso dos especuladores. Pense como um dono. Você se sentiria confortável sendo proprietário daquela empresa pelos próximos 10 anos? Se a resposta for não, procure outra. Ao montar a carteira, é recomendável dar pesos semelhantes para cada ação em relação ao total que você destinou para essa classe de ativos. Por exemplo, se você decidiu investir R$10.000 em small caps e escolheu 5 empresas, o ideal seria investir cerca de R$2.000 em cada uma. Isso evita que o desempenho da sua carteira fique dependente do resultado de uma única empresa. Se uma delas for muito mal, o impacto no seu patrimônio total será limitado. Conforme o tempo passa, algumas ações vão se valorizar mais que outras, e os pesos vão se desbalancear. Periodicamente, você pode rebalancear a carteira, vendendo um pouco das que subiram muito e comprando mais das que ficaram para trás, desde que os fundamentos delas continuem bons. Claro, essa disciplina de rebalanceamento ajuda a controlar o risco e a realizar lucros de forma sistemática. Outro pilar da construção de uma carteira robusta é a diversificação entre setores. Assim como você não deve colocar todo o seu dinheiro em uma única ação, você também não deve colocá-lo todo em empresas de um único setor da economia. Se você montar uma carteira apenas com small caps do setor de varejo, por exemplo, e uma crise econômica diminuir o poder de compra da população, todas as suas ações provavelmente irão sofrer juntas. Ao diversificar entre setores diferentes, como tecnologia, saúde, indústria, agronegócio e finanças, você dilui esse risco. Quando um setor está em baixa, outro pode estar em alta, e isso ajuda a suavizar as oscilações da sua carteira como um todo. A diversificação setorial é uma das formas mais inteligentes e eficazes de proteger seu capital sem abrir mão do potencial de retorno. Um dos maiores inimigos do investidor é a própria mente. Por isso, é fundamental não investir pela emoção. O mercado de small caps é volátil. Haverá momentos de euforia, em que as ações sobem vertiginosamente, e momentos de pânico, em que elas despencam. Nessas horas, é fácil ser levado pelo medo de ficar de fora quando tudo sobe, ou pelo desespero de vender tudo quando o mercado cai. Essas decisões, baseadas em emoção, quase sempre levam a prejuízos. O investidor de sucesso tem uma estratégia clara e se mantém fiel a ela, independentemente do ruído do mercado no curto prazo. Se você fez sua lição de casa, analisou a empresa e acredita nos seus fundamentos, não há motivo para vender em pânico por causa de uma queda generalizada do mercado. Pelo contrário, essas quedas podem ser excelentes oportunidades para comprar mais ações de boas empresas por preços mais baixos. Outra armadilha emocional é a tentação de copiar a carteira dos seus amigos ou de algum influenciador digital. O que funciona para outra pessoa pode não funcionar para você.
Cada investidor tem seus próprios objetivos, sua própria tolerância ao risco e seu próprio horizonte de tempo. Além disso, quando você simplesmente copia uma recomendação sem entender os motivos por trás dela, você não saberá o que fazer quando o cenário mudar. Você não saberá a hora de comprar mais, a hora de vender ou a hora de simplesmente não fazer nada. O investimento se torna um tiro no escuro. Use as ideias de outras pessoas como ponto de partida para seus próprios estudos, mas a decisão final de comprar ou vender uma ação deve ser sempre sua, baseada na sua própria análise e convicção. A responsabilidade pelo seu dinheiro é intransferível. Uma estratégia poderosa para acelerar o crescimento do seu patrimônio é reinvestir os dividendos. Dividendos são uma parte do lucro que a empresa distribui para seus acionistas. Muitas small caps, especialmente as que estão em fase de crescimento acelerado, não pagam dividendos, pois preferem reinvestir todo o lucro no próprio negócio para crescer mais rápido. No entanto, algumas small caps já mais maduras podem ser boas pagadoras de proventos. Quando você recebe esses dividendos, em vez de gastar o dinheiro, você pode usá-lo para comprar mais ações da própria empresa ou de outras empresas da sua carteira. Esse processo cria um efeito de bola de neve, conhecido como juros compostos. Suas ações geram dividendos que compram mais ações, que por sua vez gerarão ainda mais dividendos no futuro. No longo prazo, o reinvestimento de dividendos tem um impacto monumental na sua rentabilidade final. Por fim, se você está começando e ainda não se sente seguro para fazer suas próprias análises, uma alternativa é usar as carteiras recomendadas por especialistas de casas de análise ou corretoras. Esses relatórios são elaborados por profissionais que acompanham o mercado diariamente e fazem todo o trabalho de pesquisa para você. Eles indicam quais ações comprar, por qual preço e, em alguns casos, até o momento de vender. Seguir essas recomendações pode ser um bom ponto de partida para construir sua carteira inicial e para aprender com a análise de profissionais. No entanto, a ressalva aqui é a mesma. Não siga cegamente. Leia o relatório. Tente entender a tese de investimento por trás de cada recomendação e veja se ela faz sentido para você e para os seus objetivos. Use as carteiras recomendadas como uma ferramenta de apoio, um mentor para suas decisões, mas continue estudando e desenvolvendo sua própria capacidade de análise. Com o tempo, você se sentirá mais confiante para tomar suas próprias decisões e montar uma carteira que seja verdadeiramente a sua cara, alinhada com seus sonhos e seu perfil de investidor. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que estas informações detalhadas sobre o universo das small caps ajudem você em sua jornada como investidor. Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar aprendendo sobre finanças e investimentos.